As três religiões mais populares do mundo, o Islã, o cristianismo e o judaísmo, formam o mesmo conjunto básico de crenças. Juntas, são conhecidas como religiões abraâmicas, e embora tenham se desviado para muitos sistemas de crença diferentes, ainda possuem uma coisa em comum. A figura sombria é frequentemente traduzida ou confundida com Satanás ou a morte. Mas este arcanjo é diferente. Há muitos anjos poderosos e demônios aterradores na Bíblia, de Lúcifer a Azazel, mas este arcanjo é a quintessência, e isso se deve ao fato de ele ser eternamente leal. Graças a todos os tipos de incríveis traduções religiosas, há muitos fatos interessantes sobre este arcanjo, como o momento em que ele lutou com Jacó, o progenitor de Israel, ou quando ele plantou a árvore do conhecimento. Adão e Eva tentaram fazê-los comer seu fruto? Este arcanjo, seja você o veja como bom ou mau, é um dos mais fascinantes anjos da religião moderna. Eu sou o criador do documentário e este é o arcanjo Samael, o veneno de Deus. E o criador do documentário. Bem e mal não têm um significado real para o anjo da morte. Na verdade, não é sua responsabilidade emitir qualquer tipo de julgamento. Tudo acontece devido à vontade de Deus, e isso certamente inclui a destruição dos homens que não se arrependem. Uma vez que Deus dá a ordem de destruir, Samael imediatamente cumprirá esse dever sem dúvida. Na hora da morte de uma pessoa, disse que o anjo aparece diante dela com a espada desembainhada, onde em sua ponta há uma gota de veneno. Esse veneno é conhecido como o veneno de Deus. É esse veneno que realmente mata a pessoa, secando o ícaro ao comer-o até que a expressão sabor da morte cesse de existir. Tem deste mesmo ato de aniquilação angelical, que é chamado literalmente de Deus. No judaísmo, os anjos são essencialmente mensageiros de Deus, e são separados em uma hierarquia específica. Os arcanjos são considerados os mais poderosos de todos os anjos, e seu posto é frequentemente sinalizado pelo E em seus nomes. Ama, o Miguel, o Rafael, etc. Raciel, por exemplo, significa segredo de Deus. Ele significa o poder de Deus, e essencialmente significa que o anjo age com o mesmo poder e autoridade que Deus. Os nomes são tanto seu propósito quanto seu mandamento. Ama, então, é o veneno de Deus, e seu propósito é trazer a morte à humanidade. A ficção popular ao longo dos séculos frequentemente retratou o arcanjo Samael como o infame. Ele é conhecido como o acusador, o sedutor e o destruidor. No entanto, ele sabe que é mais do que apenas um anjo destruidor. Ele também é conhecido como o acusador e o sedutor. Ele foi o arcanjo que acusou os israelitas de idolatria e os condenou à morte quando fugiram do Egito com Moisés. E embora ele seja uma mestreza, ele se relaciona com vários anjos e seus cubos. Ele não é um sedutor, então ele seduz a humanidade para atos de maldade, e isso parece um pouco extremo. Bem, Samael está apenas fazendo seu trabalho. O propósito angelical de Samael é testar a humanidade e trazer à tona os pecadores não arrependidos, para que Deus possa julgá-los adequadamente. E aqueles que falham no julgamento de Deus serão tratados sumariamente. Enviar Samael para cumprir seu dever incessante como destruidor na Cabala. Ele é o príncipe dos demônios e governa o tempo. A Cabala é uma crença teológica esotérica que surgiu do judaísmo e desde então se transformou em um conjunto distinto de crenças. A Cabala abraça o conceito da árvore da vida, também conhecida como Brush Edge. Ela é composta por 10 esferas, cada uma das quais representa uma faceta diferente da luz de Deus. Dogma para a sabedoria e Feret para a beleza, Netsize para a eternidade e assim por diante. No entanto, como em tudo, há uma dualidade. O Clip-Phon é o outro lado. Ele representa a ausência da luz de Deus. Dogma se torna arbitrariedade, vazio impreciso em repetição. Leidiel e Lilita governam o clipe juntos em muitos textos e traduções. Embora algumas traduções mais modernas e talvez incorretas o coloquem como um simples príncipe, um dos 10 esferas do tipo.
O arcanjo Samael é sinônimo de Satanás, o adversário, nas escrituras iniciais. O Satanás bíblico não era realmente um homem único. Em vez disso, Satanás era um termo usado para se referir a qualquer um dos adversários ou oponentes de Deus. Com o tempo, a palavra foi usada para descrever um anjo específico e altamente leal, que fazia exatamente o que Deus lhe ordenava. Ele foi ordenado a descobrir os males da humanidade e acusá-los disso. Como isso sobrepôs-se à posição de Samael como arcanjo, a definição de Satanás foi simplificada, eventualmente fundida, e se tornou sinônimo de Samael, o arcanjo da morte. Traduções futuras simplificaram as coisas e usaram Satanás, onde o nome de Samael deveria ser. Então as coisas se tornaram mais complicadas. O anjo da morte também é o anticristo. O anjo da morte tem muitos nomes: o destruidor, o anjo destruidor, o bote ou o anticristo. O arcanjo Samael é sinônimo de Satanás, o adversário nas escrituras iniciais. O Satanás bíblico não era realmente um homem único. Em vez disso, Satanás era um termo usado para se referir a qualquer um dos adversários ou oponentes de Deus. Com o tempo, a palavra foi usada para descrever um anjo específico e altamente leal, que fazia exatamente o que Deus lhe ordenava. Ele foi ordenado a descobrir os males da humanidade e acusá-los disso. Como isso sobrepôs-se à posição de Samael como arcanjo, a definição de Satanás foi simplificada, eventualmente fundida, e se tornou sinônimo de Samael, o arcanjo da morte. Traduções futuras simplificaram as coisas e usaram Satanás, onde o nome de Samael deveria ser. Então as coisas se tornaram mais complicadas. O anjo da morte também é o anticristo. O anjo da morte tem muitos nomes: o destruidor, o anjo destruidor, o bote ou o anticristo. Nossa versão moderna do anticristo tornou-se sinônimo do oposto de Cristo. No entanto, é um pouco diferente em suas origens nas Escrituras. Lá, o Messias deveria libertar todos da morte e todos seriam ressuscitados. Mas ele faz mais do que trazer vida. Ele deve pôr fim à própria morte, incluindo o próprio conceito de destruição. No fim da destruição, o anjo da morte não tem utilidade e ele mesmo é aniquilado. Assim, com a morte desfeita, Samael se torna o anticristo, existindo para tentar os humanos. Assim, no papel de Samael como destruidor, ele é crítico. Ele é frequentemente visto como bom e mau ao mesmo tempo, e é altamente leal à palavra de Deus, cumprindo suas ordens sem questioná-las. Por exemplo, ele ama quem plantou a árvore do conhecimento e se tornou a serpente que tentou Adão e Eva a tomar uma mordida de seu fruto. Quando a fé de Abraão foi testada por Deus e ele foi ordenado a sacrificar seu filho Isaque, porque o amava, quem sussurrou em seu ouvido para desobedecer e tentar a humanidade? É exatamente o mandamento de exame. Ele tem o poder de Deus para tentá-los e tornar seu julgamento mais simples. Aqueles que desobedecem a Deus incorrem em sua ira, e depois ele ordena que Samael prossiga com a destruição. O contrapeso de Samael é o arcanjo Miguel. Na mídia popular, frequentemente vemos um personagem sendo pressionado por uma escolha complicada, uma escolha que requer que um anjo e um demônio apareçam em seus ombros e os empurrem em uma direção ou outra. O Mai é essencialmente o demônio, e sua contraparte é o arcanjo Miguel, cujo nome significa aquele que é como Deus. O papel de Miguel é defender a humanidade em resposta a Samael, cujo papel é vilipendiá-la, como quando ele amava a si mesmo e acusava Israel de idolatria durante sua vida no Egito. Foi Miguel quem os defendeu. Foi também Miguel quem substituiu Isaque por um carneiro, para que Abraão pudesse cumprir seu sacrifício. Anos depois, ele e Samael trabalham como dois lados da mesma moeda, onde Deus julga os seres humanos por suas ações e age de acordo com elas. Aqueles que o obedecem são perdoados e protegidos por Miguel, enquanto aqueles que desobedecem são entregues a Samael para serem destruídos. A primeira mulher é a consorte de Samael. Lilith é infame por muitas coisas,
e é frequentemente dita como a primeira demônio súcubus da existência. Ela foi a primeira esposa de Adão, mas a deixou quando ele se recusou a ser seu. Nas escrituras antigas, Satanás não era realmente um único homem, mas sim um termo usado para se referir a qualquer um dos adversários ou opositores de Deus. Com o tempo, a palavra foi usada para descrever um anjo específico e altamente leal, que fazia exatamente o que Deus lhe ordenava fazer. Ele foi ordenado a descobrir os males da humanidade e acusá-los deles. Como isso se sobrepunha à posição de Samael como arcanjo, a definição de Satanás foi simplificada e eventualmente fundida, tornando-se sinônimo de Samael, o arcanjo da morte. Traduções futuras simplificaram as coisas, usando Satanás onde o nome de Samael deveria estar. E assim, as coisas se tornaram mais complicadas. O anjo da morte também é o anticristo. O anjo da morte tem muitos nomes: o destruidor, o anjo destruidor, o barqueiro ou o anticristo. Nossa versão moderna do anticristo tornou-se sinônimo do oposto de Cristo, mas suas origens são um pouco diferentes nas escrituras. Lá, o Messias deveria libertar todos da morte e todos seriam ressuscitados, mas ele faz mais do que trazer a vida. Ele deveria pôr fim à própria morte, incluindo o conceito de destruição. Na finalização da destruição, o anjo da morte não tem mais utilidade e ele mesmo é aniquilado. Assim, com a morte desfeita, Samael torna-se o anticristo, existindo para tentar os humanos dessa forma. No papel de Samael como destruidor, ele é crítico. Ele é frequentemente visto como bom e mau ao mesmo tempo, e é altamente leal à palavra de Deus, cumprindo suas ordens sem questioná-las. Por exemplo, foi ele quem plantou a árvore do conhecimento e se tornou a serpente que tentou Adão e Eva a morder seu fruto. Quando a fé de Abraão foi testada por Deus e ele foi ordenado a sacrificar seu filho Isaque, quem sussurrou em seu ouvido para desobedecer e tentar a humanidade? Era exatamente o mandamento de exame que Deus lhe deu. Ele tem o poder de Deus para tentar os humanos, tornando seu julgamento mais simples. Aqueles que desobedecem a Deus incitam sua ira. E então ele ordena que Samael prossiga com a destruição. Samael tem um contrapeso: Miguel, o arcanjo. Na mídia popular, frequentemente vemos um personagem diante de uma escolha complicada, uma escolha que exige que um anjo e um diabo apareçam sobre seus ombros, empurrando e forçando-os para uma direção ou outra. O Maia é essencialmente o imp, e seu contraparte é o arcanjo Miguel, cujo nome significa aquele que é como Deus. O papel de Miguel é defender a humanidade em resposta a Samael, cujo papel é vilificar a humanidade. Foi Miguel quem os defendeu quando foi acusada de idolatria durante sua vida no Egito. Foi também Miguel quem substituiu Isaque por um carneiro para que Abraão pudesse cumprir seu sacrifício.